Boa noite, queridos. Nossa devocional dessa sexta-feira, dia 18 de dezembro, a antepenúltima semana do ano. Semana que vem já é Natal, depois teremos o Ano Novo. Na graça do Senhor, estamos aqui. Hoje é a devocional de número 150 que eu gravo, né? Fora as que a Carol gravou, as que a irmã Áurea gravou, esteve com os irmãos. E é muito bom poder estar sempre aqui com os irmãos, é muito bom poder meditar na palavra do Senhor, orar, desfrutar dessa companhia e dessa comunhão, mesmo que seja eu daqui e os irmãos daí. Mas nós sabemos que juntos, quando nós concordamos em alguma coisa, quando nós oramos juntos, o Senhor então tem prazer em nos atender. Hoje eu quero meditar com os irmãos na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 10 até o versículo de número 20. Efésios 6, de 10 a 20. É um texto muito conhecido, mas que tem uma mensagem muito profunda para cada um de nós. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Irmãos, nós sabemos que existe uma batalha muito grande e ela não acontece no campo físico, é uma batalha espiritual. E quando nós ouvimos muitos pregadores falar sobre batalha espiritual, né? Nós às vezes ouvimos receitas e receitas do que nós devemos fazer para vencer o inimigo, para vencer o diabo. E você tem que amarrar, repreender, e um monte de teorias, né, a respeito da classificação dos demônios e todas essas coisas. Mas quando a Bíblia nos fala de batalha espiritual, aqui principalmente nesses versículos aqui da carta de Efésios, a receita para que nós possamos vencer o inimigo das nossas almas, para que nós possamos vencer essa batalha espiritual, ela é muito simples. Ela consiste em resistir ao diabo, né? A carta aos Hebreus também, o escritor aos Hebreus diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui Paulo fala de novo que nós devemos então permanecer, estar firmes, firmados na palavra do Senhor, fortalecidos na força do Senhor para resistir no dia mal. E depois de resistir no dia mal, depois de ter feito tudo, continuar inabalável. Então, a receita para vencer o diabo, que a palavra de Deus nos dá, ela é simples, é resistir ao inimigo. E para resistir ao inimigo, o Senhor Deus nos dá muitas armas, que são as armas da nossa armadura espiritual, são essas armas que Paulo descreve aqui no capítulo 6. Mas quando nós pensamos nessa batalha que nós travamos e que não é contra carne ou sangue, é contra os principados e potestades, contra os espíritos do mal nas regiões celestiais, nós precisamos entender que nós temos um adversário e ele é o diabo, né? O diabo é nosso adversário. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o que o diabo quer, qual é o objetivo dele.
A Bíblia diz que ele foi homicida desde o princípio. Ele é homicida e ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele odeia o ser humano, porque o ser humano é amado por Deus. Então ele odeia o ser humano e ele tem prazer em nos causar sofrimento. Isso fica muito claro lá no livro de Jó, quando o diabo então causa todo aquele sofrimento na vida de Jó apenas para provar uma tese que ele tinha a respeito da vida de Jó. Então, o diabo tem prazer em nos causar sofrimento. A principal forma de atuação e influência do diabo é pelo engano, pela mentira. Ele faz com que o homem continue pecando contra Deus. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que ele é o enganador que engana todo mundo. Então, o diabo, ele age nas nossas vidas por meio do engano. Ele deseja que nós permaneçamos no pecado. E aí ele usa as suas estratégias. E como ele sabe que a Bíblia é a única arma capaz de revelar todas as mentiras dele, é a arma completa, é a palavra de Deus, o que ele faz? Ele tenta impedir que você leia a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, ele tenta impedir que você entenda. Quando você entenda, ele tenta impedir que você creia. E quando você crê, ele tenta impedir que você coloque em prática. Então essa é a estratégia do inimigo. Ele sabe, né, que o homem pecador já está condenado em seus pecados. E ele deseja que o homem pecador continue assim. Ele não quer que o homem se arrependa. Ele não quer que o homem conheça verdadeiramente ao Senhor. Então ele esconde de nós o amor de Deus e a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Mas Deus nos revelou tudo através da Bíblia. E nós precisamos então conhecer a palavra de Deus e usar as armas que Deus colocou então à nossa disposição. A gente precisa entender que o diabo, ele investiga a nossa vida, ele busca oportunidade para nos atacar, ele não dorme, ele não tira férias, ele não descansa e ele tem várias ciladas. Aqui Paulo fala das ciladas do diabo, dos dardos inflamados do maligno. E nós precisamos então entender que ele tem uma estratégia diferente para cada pessoa, porque ele sabe o seu ponto fraco. E algumas das táticas que ele usa, ele furta a palavra de Deus do nosso coração, ele semeia o joio entre o trigo, ele se opõe à pregação da palavra de Deus, ele até intercepta a resposta às nossas orações, ele oprime com enfermidades, ele resiste à obra missionária, ele atormenta o coração de quem não perdoa, ele dissimula, intimida e dissemina falsos ensinos e ele ataca a nossa mente. Tudo isso são ciladas do diabo. Mas é maravilhoso saber que o diabo, ele não é Deus. Ele não se assemelha a Deus em nada. Ou seja, ele não tem o poder de Deus, ele não tem a onisciência de Deus, ele não tem a onipresença de Deus e nem a onipotência de Deus. Ele não pode nada que Deus não permita, né? Então, ele nos ataca, mas nós temos como resistir e temos como vencê-lo. E aqui então Paulo nos fala do equipamento que nós temos. Primeiro, qual é a primeira arma que você precisa ter para lutar contra o diabo, para vencer a batalha espiritual? É o cinturão da verdade, tá aí no versículo 14. O cinturão da verdade significa, né, se vestir com o cinturão da verdade, significa que a nossa vida tem que ser controlada pela verdade. Para que nós possamos vencer o pai da mentira, só existe uma forma de confrontar o inimigo, é através da verdade. Nós precisamos então ser íntegros, ter a consciência limpa, porque quando nós somos íntegros e temos a nossa consciência limpa, nós podemos enfrentar o diabo sem medo, porque ele não vai poder nos acusar de forma alguma. Então essa é a primeira arma que Paulo então diz que nós temos, é a verdade, é o cinturão da verdade. Depois Paulo fala da couraça da justiça. E o que significa a couraça da justiça? É um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo, do caráter justo que ele deve exercer em sua vida diária. A couraça da justiça representa a nossa vida devota e santa, a nossa retidão moral.
Então você precisa se pautar pela justiça, pela retidão moral na sua vida, porque essa também é uma arma que você tem para enfrentar o inimigo. Se você está fundamentado na verdade, se você não se agrega com a mentira e se você tem a sua conduta reta diante do Senhor, você já tem duas armas importantes para resistir e para vencer o inimigo. Depois, Paulo nos fala do calçado do evangelho. Se nós quisermos ficar firmes e em pé na luta contra o inimigo, nós precisamos nos calçar com o evangelho, porque o evangelho é ele que nos traz paz com Deus e paz com o nosso próximo. E se nós estamos em paz, nós conseguimos com Deus e com o nosso próximo, nós conseguimos então perceber as ciladas do diabo. Depois Paulo fala do escudo da fé, e ele diz então que o diabo lança dardos de fogo em nosso coração, na nossa mente, mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e o desejo de pecar. Tudo isso são dardos inflamados que o inimigo ataca e lança contra nós. E nós precisamos então ter a nossa fé, porque a nossa fé que vai acender fogo em nosso interior, para que nós possamos então combater os dardos inflamados do maligno. Então nós precisamos crer. Quando o diabo coloca na nossa mente uma dúvida, nós precisamos combater e resistir, dizendo: não é assim que eu creio, essa não é a minha fé. Quando ele coloca em nós o desejo de pecar, nós precisamos então dizer para ele: não é assim que eu creio, essa não é a minha fé. Então nós precisamos ter o escudo da fé. Depois Paulo fala do capacete da salvação, que significa deixar Deus controlar a sua mente. Satanás não pode levar o crente a fracassar se ele estiver firmado na palavra de Deus, porque quem está firmado na palavra de Deus não cede às propostas do diabo facilmente. Então nós precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o capacete da salvação, deixar Cristo controlar a nossa mente, né? Por meio da palavra de Deus, então nós vamos vencer os ataques do diabo, nós vamos triunfar sobre ele, nós vamos saquear o reino das trevas, nós vamos libertar os cativos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós temos, irmãos, o capacete da salvação, que deve controlar a nossa mente, a nossa espada, que é a palavra de Deus. E quando nós então nos revestimos de toda essa armadura de verdade, de justiça, do evangelho, da fé, da salvação e da espada do Espírito, nós temos então poder para vencer. E nós temos então armas espirituais poderosas em Deus para desfazer os sofismas, para desbaratar o inimigo, tá lá em 2 Coríntios 10:4. Nós precisamos nos revestir dessa armadura, de toda essa armadura. Nós precisamos estar vigiando, em vigilância constante, e estar atentos, mesmo quando a nossa vida está bem, porque depois de uma vitória consagradora, às vezes é o momento que o diabo acha para tentar então nos dar uma rasteira. Então a nossa luta contra o diabo, ela é real e ela vai continuar até o dia que Cristo voltar. E o segredo de vencer o inimigo é resistir com a armadura do Senhor e com vigilância constante. Cristo nos deu a oração, e a oração também é a energia que nos capacita a usar essa armadura de Cristo e a lutar. Nós não podemos lutar contra o diabo com as nossas próprias forças, nem no nosso próprio poder. A Bíblia diz isso, que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A oração, ela é também parte do nosso poder para a vitória. Nós devemos orar em todo o tempo, com oração, com súplica no Espírito. Precisamos vigiar, perseverar em oração por nós mesmos e pelos nossos irmãos. E nós temos que nos lembrar também que nós não estamos sozinhos. Quando nós então combatemos nessa batalha, nós somos encorajados por Deus, Ele está conosco, nós somos seus soldados e nós precisamos então estar juntos e lutar juntos com o Senhor. Porque mesmo em guerra constante, nós somos o povo mais abençoado do mundo. Não importa as circunstâncias em que nós estamos, se nós estamos em Cristo, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, com paz, com amor, com fé e com graça. Amém por isso, amém porque nós temos um Senhor que nos reveste, que nos deixou uma armadura, e com essa armadura, com essas armas, nós podemos então vencer
a nossa luta, a nossa batalha espiritual, nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que esteja então nos abençoando, que esteja então nos fortalecendo e nos ensinando a usar então a armadura do Senhor. Continuar orando pelos irmãos que estão enfermos, por todos aqueles que precisam das nossas orações. Vamos orar. Deus, Senhor de graça, de misericórdia, ó Deus, muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor deixou para nós, ó Deus, o manual de instrução para uma vida vitoriosa, que é a Tua Palavra. Ó Deus, e quando nós lemos a Tua Palavra, nós encontramos ali resposta para todas as nossas questões. Ó Deus, nessa noite queremos Te pedir que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a cada um, para que possamos ser revestidos pela Tua armadura. Senhor, nos fortalece na força do Seu poder, ó Deus, porque o Senhor é grande, é poderoso. Ó Deus, o Senhor é aquele que tem força e que tem poder. Então nos reveste com isso. Senhor, nos ensina, ó Deus, a usar as armas que o Senhor colocou à nossa disposição para vencer o inimigo. Senhor Deus, que possamos nos pautar pela verdade, que possamos aprender a ter uma vida reta, uma vida de justiça, que possamos, ó Deus, usar o escudo da fé, o capacete da salvação, o calçado do evangelho. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, apagar os dardos inflamados do maligno e que nós possamos saber manejar a espada do Espírito, que é a Tua Palavra, que possamos permanecer em vigilância constante, orando em todo tempo com oração e súplica, ó Deus, por nós, pelos nossos irmãos. Senhor, nos abençoa, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, cuida de nós, ó Deus, nos ampara, esteja conosco. Abençoa os que estão enfermos. Ó Deus, eu te peço pela vida da Carol nesse instante, te peço pela vida do irmão Feliciano, pela vida da irmã Lucineide, do pastor, da irmã Helenita. Ó Deus, eu te peço também ó Deus, aquela criança por quem o Igor pediu. Te peço pelos nossos irmãos idosos, todos aqueles que estão padecendo algum tipo de enfermidade, o Covid, que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um. Também, ó Deus, te peço que o Senhor esteja abençoando as famílias, aquelas que têm passado por momentos importantes de dificuldade financeira, de dificuldades nos relacionamentos, que o Senhor manifeste a Tua graça e o Teu poder. E te peço também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aquelas famílias que têm orado e colocado diante do Senhor seus familiares não crentes. Ó Deus, cobre com a Tua graça, cobre com a Tua misericórdia, ó Deus, abençoa cada família. Senhor, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós glorificamos o Teu nome. Ó Deus, porque o Senhor é justo, o Senhor é santo e é bom. Fica conosco nessa noite. Ó Deus, nos abençoa para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos lutar contra o nosso inimigo e ter vitória. Senhor Deus, ser conosco, transforma as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, nós clamamos, ó Deus, porque cremos no Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua vida. Amanhã é sábado, estaremos novamente aqui com as nossas devocionais. Domingo, nossa EBD 10 horas da manhã no YouTube e no Facebook. E às 19 horas, o nosso culto de Natal será presencial. Nós não temos mais vagas, infelizmente, mas transmitido ao vivo pelo Facebook da igreja. Então, se você puder, participe conosco, será um prazer. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o Teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Fazer, dá-me essa tão
dize como devo caminhar, vem pois guiar e habita em mim, habita em mim. O meu viver, dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Ah.